Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros. Na aula de hoje a gente vai falar do artigo 6, a gente vai falar um pouquinho do artigo 7, vai falar um pouquinho aí sobre símbolos, patrimônio do município, uma aula matadora, abordando tópicos assim, indispensáveis, você não pode ir para a prova sem assistir essa aula, tá bom? Então fica comigo, a gente vai trazer aí tudo mastigadinho, desenhadinho, não vai ter erro, você vai conseguir entender, eu tenho certeza, e vai estar muito bem preparado. Vamos lá para o artigo 6º, eu vou pulando para o artigo 6º, não se espante. Ah, professor, e os primeiros artigos? Dá aquela lida, tá bom? Mas aqui no artigo 6º começa a entrar numa veia, assim, né? Numa coisa assim, um entendimento, uma compreensão do que é o município de Niterói, né? O que Niterói é, do ponto de vista jurídico. Você, por exemplo, né? Você tem um CPF, um cadastro de pessoa física. No mundo jurídico, você existe como uma pessoa física. Se você abrir uma empresa, você vai ter um CNPJ, né? Esse CNPJ, no mundo jurídico, é um cadastro que a sua empresa vai ser uma pessoa jurídica, né? Vai ser uma pessoa jurídica no mundo jurídico, né? Então vai responder como se fosse uma pessoa física, mas dentro da sua instância jurídica. E o que é o município de Niterói? Vamos lá? Artigo 6º vai trazer essa definição. No mundo jurídico, né? No mundo das leis, como o município de Niterói se coloca, né? Qual é a classificação que ele tem? É pessoa física, né? Claro que não, né? Mas vamos ver quem ele é no mundo jurídico. Vamos lá. O município de Niterói, eu vou marcar aqui com vocês, tá? O município de Niterói é pessoa jurídica de direito público interno. Então, a primeira classificação do município de Niterói para você levar para a tua prova é uma pessoa jurídica, ou seja, ele não é uma pessoa física, tá? Ele só existe no mundo jurídico e ele é de direito público interno. Ele responde como direito público interno, ok? E aqui traz mais uma classificação. Ele é uma entidade político-administrativa integrante da Organização Nacional do Território do Estado do Rio de Janeiro. E ele tem o quê? Autonomia. Que tipo de autonomia o município tem? Ele tem autonomia política, ou seja, o município ele faz parte de um todo. Ele faz parte do território do Estado do Rio de Janeiro, que, claro, faz parte do território brasileiro. Ele é uma entidade político-administrativa dentro desse território gigantesco, que é o território brasileiro e que é o território do Estado do Rio de Janeiro, tá? E ele vai ter autonomia. Ele vai ter autonomia. E aqui eu quero que você preste atenção. Quais são, né, os níveis da autonomia que o município tem e o que quer dizer essa autonomia? Ó, ele tem autonomia política. Sabe o que isso quer dizer? Que o município ele pode eleger, né? Ele vai eleger os seus representantes, seu prefeito, seus vereadores, porque ele tem autonomia política. A municipalidade, são os membros, né, os habitantes, os eleitores de Niterói que vão escolher o seu prefeito, que vão escolher os seus vereadores. Não é o Estado do Rio de Janeiro que vai designar um prefeito para Niterói, não é a federação que vai designar um prefeito para Niterói. É a própria municipalidade que vai escolher os seus representantes, seu prefeito e os seus vereadores. Então isso é uma autonomia política, tá? Autonomia administrativa. O que isso quer dizer? Que o município ele vai se organizar administrativamente da forma que ele desejar. Claro, dentro das leis, dentro das regras. Porque a autonomia, vou até aproveitar o ensejo para mostrar para vocês, a autonomia, não confunda, eu vou botar aqui embaixo uma observação, ó, não confunda a autonomia com soberania. Não é a mesma coisa, tá? Soberania é quem manda, é o chefão, é aquele que não deve satisfação a ninguém.
A autonomia é aquele que gerencia, aquele que tem uma certa liberdade de ação, mas ele tem que agir dentro de algumas regras postas, dentro de algumas organizações postas. Então, é como se fosse uma empresa. O proprietário, o dono da empresa, ele tem a soberania. O gerente que ele coloca lá para administrar, para cuidar da empresa, esse tem autonomia, porque ele deve satisfação a quem? Ao gerente, ao proprietário. Então, o município de Niterói, ele tem autonomia, ou seja, ele tem uma liberdade de ação, mas ele está o quê? Ele está integrado com outras esferas, né? Com a esfera federal, com a esfera estadual. Ele tem que respeitar algumas regras, ele age dentro de alguns limites, tá bom? E a autonomia que eu estou falando aqui, ó, a administrativa, significa que ele pode se organizar, por exemplo, criar distritos, né? Ele pode criar secretarias, secretaria de obras, secretaria de transporte, secretaria de educação, ou ele pode agir de repente com administrações regionais, né? A forma como ele vai se organizar para, né, gerir aí os interesses do povo de Niterói é uma autonomia administrativa. Não é o governo federal que vai dizer, olha, vocês podem ter tantas secretarias, vocês têm que ter uma secretaria disso, uma daquilo. Não, o governo federal, o governo estadual não se mete nisso. É dentro da própria esfera municipal que se decide. O prefeito vai escolher lá, vou criar tantas secretarias, vou ter tantos secretários, cada secretário vai cuidar, um secretário cuida disso, um secretário cuida daquilo, enfim. Tá? É como se fosse um presidente com os ministérios, que ele cria ministérios ou descria, né? Ele tira ministérios da pauta de acordo com a visão política que ele tem, com a forma que ele quer administrar, tá bom? E autonomia financeira, ou seja, o município ele vai receber receitas de impostos, de transferências da União, né? Ele vai ter uma verba, um orçamento, e ele pode fazer como ele bem entender com esse orçamento. É claro que dentro da legalidade, né? Se o prefeito pegar o dinheiro do povo para fazer fazer uma viagem pessoal, para gastar em seu benefício próprio, ele vai responder perante o município, perante o estado, né? É um crime. Então, dentro das regras constituídas do que se pode ou não fazer com o dinheiro público, o município ele vai ter autonomia de decidir como ele vai aplicar as suas verbas. Vamos investir mais na saúde ou mais na educação, vamos construir escola, vamos pavimentar a rua, vamos aumentar o nosso quadro de pessoal, vamos contratar, fazer concurso. Essa autonomia financeira que o município de Niterói possui, tá bom? Então, falou de município, falou de autonomia política, administrativa e financeira. E a gente falou de autonomia e não de soberania, combinado? Aí vai terminar falando nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e desta própria lei orgânica, ou seja, ele vai gerenciar, mas ele vai ter que observar as regras. Quais são as regras? Que estão na Constituição Brasileira de 1988, ele vai ter que observar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e ele vai ter que observar essa própria lei orgânica que também vai trazer algumas regras, alguns limites, né, a essa autonomia municipal, tá bom? Vamos lá, parágrafo único para a gente encerrar esse artigo. No exercício da autonomia, o município decretará leis, né? Os vereadores vão fazer leis, expedirá atos, adotará medidas pertinentes aos seus interesses, tá? Dentro das regras ele vai jogar o jogo aí para garantir o quê? O bem-estar do seu povo, tá bom? Olá pessoal, estou interrompendo a sua aula um pouquinho porque eu tenho um recado muito importante para dar a você. Você que vai fazer o concurso da Educação de Niterói agora em 2024, nós já preparamos um material de questões comentadas para te ajudar no teu estudo, tá bom? Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você desceu aqui, ó, você vai encontrar, olha, Concurso Prefeitura de Niterói. Clicou, vai abrir essa página para você, onde você vai encontrar questões comentadas de Estatuto dos Servidores, Lei Orgânica e conhecimentos pedagógicos com legislação educacional
material aí preparado que vai com certeza ajudar muito nos seus estudos, tá bom? Se você quiser ver um pedacinho do material, é só clicar no download, você vai ter uma amostra aí do nosso material, ver como o nosso material está organizado, tá? E decidiu adquirir, você vai vir aqui, ó, adquirir, vai abrir para você a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira. Se você pagar com Pix ou cartão de crédito, você vai receber esse material na mesma hora, é um material 100% digital, você vai receber no seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, aí você vai ter que aguardar até 3 dias úteis, que é o prazo para a liberação do pagamento e o envio do seu material, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha aqui no nosso material, não fique só com a teoria, pratique questões, porque com certeza isso vai ser um grande diferencial aí na sua preparação. Um beijão, boa aula! Artigo 7º, vamos lá. São poderes do municípios independentes, não é dependentes, é independentes. Um existe de forma totalmente autônoma do outro, tá? E harmônicos, ou seja, apesar deles terem existências paralelas, né, existências que não são ligadas, eles têm que ser harmônicos, eles têm que se harmonizar nessa balança de poder, tá? Quais são os poderes municipais? Eles têm o poder legislativo e eles têm o poder executivo. É vedado aos poderes do município a delegação de atribuições, ou seja, o que é para o legislativo fazer, ele tem que fazer, o que é para o executivo fazer, ele tem que fazer, ele não pode ficar delegando para o outro poder, tá? Não pode ficar um empurrando para o outro o que tem que ser feito. Esse poder legislativo, só para você ter uma ideia assim de comparação, dentro do governo federal, ele é exercido, ó, pelos deputados federais e pelos senadores, e dentro da esfera estadual, do estado do Rio de Janeiro, são os deputados estaduais, e no município são esses caras aqui, gente, os vereadores, ó, vereadores, deixa eu botar aqui mais forte, ó, vereadores, tá? São eles que exercem o poder legislativo no município de Niterói. Eles têm a função, ó, de criar leis. E também eles têm uma função de quê? De fiscalizar esse cara. São eles que fiscalizam o poder executivo. Quem é o poder executivo? Eles são responsáveis por colocar o projeto em prática, administrar as decisões feitas pelo legislativo. Ele vai pegar as leis do legislativo, vai aplicar, ele vai organizar a casa, ele vai gerir o orçamento, né? Ele vai ser a mente pensante. Dentro de um time, quem gosta, você que deve estar me assistindo, provavelmente você deve gostar de futebol, né? A maioria dos brasileiros gostam de futebol, mas se você não gosta, você já ouviu algo desse tipo. Mas no jogo de futebol a gente tem ali o meia armador, né? O meia armador, que é o cara que vai ser o maestro ali, que vai armar as jogadas, que vai organizar o time. Se esse meia armador for brilhante, o time anda muito bem. Ele consegue usar muito bem, né? Distribuir muito bem o jogo nas peças em campo. Se for um meia armador, meia boca, esse time de repente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de se desenvolver, principalmente na parte ofensiva. Então, o poder executivo, né, seria desse grande time que a gente chamaria aí o município de Niterói, o meia armador, o cara que pensa o jogo, né, o cara que distribui o jogo, tá? No governo federal a gente tem o presidente, no governo estadual a gente tem o governador e no governo municipal a gente tem quem? O prefeito, tá? Que é o cara que vai ser responsável aí por organizar o município, por gerir o município, tá bom? O prefeito, gente, normalmente, alguns, né, junto com seus secretários, ele vai eleger aí seus assistentes, seus secretários, né, que vão ajudar ele a cuidar disso tudo, tá bom? Próximo, vamos lá. Deixa eu vir aqui para o próximo, artigo 8º. Gente, esse artigo 8º é importante, porque traz algo que é muito diferente das outras leis orgânicas. Constitui símbolos do município de Niterói, ó, a bandeira, o hino e o brasão. Normalmente a bandeira, o hino e o brasão, o que é o brasão? É aquele símbolo que vem na bandeira, aquela marca, né, que vem vários símbolos ali, normalmente ele vem na forma de um escudo, né, assim, aí às vezes tem um negócio aqui laureado, ou não, ele tem tipo uma coroa, isso é o brasão, tá? 99% dos municípios param por aí, você tem bandeira, hino e brasão, só que o município de Niterói tem um símbolo a mais, e isso a banca pode amar para colocar na sua prova, porque é diferente, tá? Tudo que é diferente chama a atenção da banca. Além da bandeira, do hino e do brasão,
a representação gráfica do Museu de Arte Contemporânea, né, que é o MAC, também é colocada na lei orgânica, no artigo 8º, como um símbolo do município de Niterói. Tá aqui para vocês verem o MAC, tá? Então a representação gráfica do MAC também é considerado um símbolo do município de Niterói, porque quando você olha o museu, você pensa em Niterói, né? Quem, né, conhece minimamente aqui Niterói, tem esse museu como um grande símbolo que fica ali de frente para a Baía de Guanabara, né? É um ponto bonito, turístico e que marca o município, por isso que está aí como símbolo. Artigo 10º, gente, olha quanta coisa importante numa aula só, gente. Então, tô aqui para brincadeira não, cada aula vai ser assim, vai ser matadora, vai ser na veia, você não pode perder essa playlist, tá bom? Constitui patrimônio do município. E lá nos nossos materiais no Expresso, tá? Tem questões de lei orgânica para você treinar, tá? Então, além de assistir a nossas aulas, ler a lei, é interessante você ir lá, pegar esse material, fazer as questões com comentário para não ter erro, tá bom? Normalmente quem estuda dessa forma não tem erro, acerta as questões. Artigo 10, ó. Constitui patrimônio do município. Quais são os patrimônios do município? Ó, seus direitos. O município tem direitos de cobrar tributos, existem alguns direitos que o município tem, e esse é o patrimônio, não pode ser, o prefeito não pode abrir mão, né, de usufruir desse patrimônio. Por isso que o prefeito não pode abrir mão, por exemplo, de cobrar alguém que deve, tem que cobrar, tá? É lei, é regra, tá bom? Bens móveis, que aí são carros, móveis, tudo que pode ser movido, que pode ser tirado de um lugar e levado para o outro, né? Computadores, maquinários, tudo isso são bens móveis do município. Bens imóveis, que são o quê? São casas, prédios, né? Coisas que não podem ser tiradas de um lugar e para o outro. De seu domínio pleno, direto ou útil, tá? Então, tanto que o município usufrui, como o município não usufrui diretamente, mas que tem utilidade para ele. São bens municipais. E a renda, que renda é essa? Proveniente do exercício. Exercício, gente, é o período de 1 ano, tá? No mundo orçamentário, o exercício é 1 ano. Então, tudo que ele, naquele exercício, naquele 1 ano, ele arrecadou, é sua renda, é seu patrimônio. Das atividades de sua competência. Então, toda vez que o município disponibiliza um serviço mediante cobrança de uma taxa, essa taxa, esses valores, né, que vem, essa renda, pertence ao município também, tá? E prestação de serviços, como a gente já falou. Então, renda proveniente do exercício, proveniente, né, da sua competência e proveniente da prestação de serviço, tá? Tudo isso são os patrimônios, né, do município de Niterói. E para a gente finalizar aqui o artigo 11, né? Olha só, gente, que coisa matadora até essa aula, né? Tá bem ampla, né? É a aula que eu gostaria de ter, né? De ter tido quando eu estudava lei orgânicas municipais para concurso. Artigo 11, ó. O município como uma entidade autônoma, a gente já falou aqui da autonomia do município, e básica da federação. O que é a federação? Federação é a união, que é o governo federal, o estado e os municípios, tá? Os municípios. Isso é a federação. Ele é uma entidade autônoma dentro desse conjunto chamado federação, tá? O Brasil é uma federação. Garantirá a vida digna ao seu povo e será administrado com, vamos lá, alguns princípios que devem reger a administração do município de Niterói. Vamos lá, alguns princípios. Primeiro aqui, ó, transparência de seus atos e ações, tá? Então o município precisa, você vai entrar no município de Niterói, você tem que ter uma forma de acessar o contra-cheque dos funcionários de lá. Você tem que ter uma forma de acessar todas as compras e pagamentos que o município fez. Você tem que ter direito a ter acesso a todos os atos do prefeito. Por onde você tem normalmente esse acesso? Pelo Diário Oficial, e também hoje existem as plataformas que facilitam esse acesso, que traz isso de uma forma mais clara, mais objetiva, mais tranquila para o entendimento do povo em geral, tá? Então isso é um dos princípios. Niterói tem que ser transparente. Moralidade, né? Nem tudo que é legal é moral.
Você pode agir dentro da lei e mesmo assim agir de forma imoral. Por quê? Porque você está agindo dentro da lei, mas o seu propósito, o seu objetivo é ruim. Não é o interesse do povo, é o seu interesse pessoal. Então isso, o prefeito pode fazer um ato que seja dentro da legalidade, mas que seja imoral, ou seja, que não esteja de acordo. Por exemplo, o que foi questionado há muitos anos, tá, gente? Não é de uma coisa de uma gestão, é coisa de várias gestões. Uma coisa que vem sendo questionado no Brasil é aquela questão do orçamento, chamado orçamento secreto, né? Dessa distribuição que o presidente tem, né, de verba para os deputados, e que está dentro da legalidade, está dentro da Constituição, porém, a forma como tem sido utilizado para trocar votos, para ganhar, a forma como vem sendo utilizado ao longo da história, desde que foi criado, a gente está falando aí de um processo aí de muitos anos, não é uma coisa, né, novidade nenhuma, tem sido questionado até onde isso é moral. Então é só um exemplo para você ver que às vezes uma coisa dentro da lei pode não ser moral, porque o objetivo, a forma como ela está sendo utilizada foi distorcida. Então, o princípio que vai reger a administração de Niterói é acima da legalidade, é a moralidade, é agir dentro da lei e de forma moral, de forma correta, com o objetivo correto, tá? E a descentralização administrativa, que vai ser o quê? Vai ser você criar órgãos, você criar autarquias. Em Niterói, por exemplo, você tem a CLIM, né, a Companhia de Limpeza lá urbana, é da administração descentralizada, tá? Você criar entidades que vão auxiliar na organização e no funcionamento do município. Então, que o município descentralize, né, distribua atribuições para outras pessoas jurídicas, para que possa funcionar de uma forma mais ordeira, tá bom? Então, gente, é isso aí. Se você gostou da nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Segue a gente no Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Deixa o seu like aqui e vamos combinar uma hashtag, né, pra gente movimentar? Coloca aí na hashtag. Eita, tô aqui no marcador. Pera aí que eu vou botar aqui a caneta para você. Ó, bota aí hashtag eu vou passar. Vamos começar com o pé direito, né? Bom, pessoal, vou ficando então por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.